Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por essa semana que se inicia. Abençoa os nossos trabalhos, o estudo, abençoa a convivência familiar, abençoa para que nós possamos viver nesta semana uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, depois da pandemia, houve um isolamento das pessoas. As pessoas aprenderam a ficar em casa por causa dos 2 anos que tínhamos o maior cuidado no estar com outras pessoas pelo medo de pegar o vírus. Agora que o vírus passou, as pessoas ainda permanecem em casa, trabalham em casa, compram comida pela internet para ser entregue em casa, conversam com as pessoas via redes sociais em casa, fazem consultas médicas em casa, pagam as contas de casa em casa, se divertem em casa. Pior ainda, e nem é em família que as pessoas fazem isso, pois cada pessoa na família está com o seu celular em algum lugar da casa, sozinho, separado. Este isolamento está causando muitas doenças, como depressão, ansiedade, síndromes, obesidade, diabetes, etc. Onde isso vai parar? Não era assim na primeira igreja cristã lá em Jerusalém. No texto de hoje diz como viviam os primeiros cristãos e como era sadia esta primeira igreja cristã. Deveríamos aprender com eles como ser um cristão neste mundo. Em primeiro lugar, os primeiros cristãos estavam juntos, diz o texto. Eles gostavam de estar juntos, eles gostavam de estar na companhia uns dos outros. Aliás, não existe cristão sozinho, isolado. Não existe pessoa que viva isolada. O ser humano é um ser social, precisa de gente ao seu lado para ser feliz. E a igreja, mais do que nunca, é o local onde deveríamos encontrar e nos envolver com irmãos e irmãs que têm a fé em Cristo como nós temos. É na igreja que nós nascemos para Cristo no batismo e vivenciamos nossa fé adorando a Deus, orando em conjunto, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Ceia em conjunto, servindo a Deus na missão de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Por falar nisso, estimado irmão e irmã, você tem ido à sua igreja? A primeira característica de uma igreja e de ser um cristão sadio, no texto de Atos 2,42 e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. A Bíblia é o jeito que Deus inventou de se comunicar conosco. Ela é a palavra de Deus. Esses primeiros cristãos estavam juntos, aprendendo com os apóstolos a palavra de Deus, porque eles não tinham ainda uma Bíblia escrita como nós temos. Eis a importância de continuamente lermos a Bíblia e aprendermos com os líderes espirituais da igreja o que ela nos ensina. Como diz 1 Pedro 2,2:
Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, a palavra de Deus, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Imagine você em uma noite escura sem luz. O que vai acontecer? Você vai caminhar pela sua casa, vai tropeçar nos móveis, vai cair, vai se machucar, não achará nada e ficará sentado ou deitado sem poder fazer nada da vida, porque tudo está escuro. Era assim que ficou o mundo depois da queda em pecado. O pecado entrou no mundo e a vida do ser humano se tornou uma escuridão. A escuridão da maldade, do sofrimento, da falta de esperança e a pior treva que existe, a treva da morte eterna no inferno. Tudo isso porque o ser humano abandonou a luz de Deus, que enchia o coração e a vida do ser humano de paz e alegria. Deus, por amor ao ser humano e vendo a terrível escuridão que ele vivia, resolveu enviar a luz para o mundo. Seu Filho Jesus Cristo é a luz do mundo, como diz João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo é Jesus aqui. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É como se o texto tivesse dito: o mundo vivia na escuridão do pecado e da morte eterna no inferno, e a luz veio em Cristo. Cristo é a luz que ilumina o coração de cada ser humano e o coração do mundo pela fé. Jesus Cristo é a luz que ilumina tudo que estava coberto pela escuridão. Somente Ele é a luz que salva, como Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Os primeiros cristãos gostavam de ouvir falar do amor de Deus em Cristo. Eles gostavam das histórias contadas pelos apóstolos sobre a vida de Jesus. Como eles não tinham a Bíblia ainda, precisavam ficar ouvindo os ensinamentos dos apóstolos. Talvez, se eles tivessem a Bíblia como nós temos hoje, ficariam todos os momentos que pudessem lendo, para poderem aprender mais e mais sobre o perdão que Deus nos dá, porque Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados. Diz o texto: todos continuavam firmes seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Estimado irmão e irmã, é isso que nós precisamos mais e mais em nossas vidas: meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus para nos ensinar como Ele nos ama, como Ele quer se relacionar conosco e como nós podemos confiar nele e até chamá-lo de Pai Nosso. Muitas vezes as pessoas perdem horas em redes sociais vendo coisas que não têm nada a ver com nada e não tiram tempo para ler a sua Bíblia e ir para a sua igreja. Os primeiros cristãos eram muito felizes, porque eles colocaram em primeiro lugar em suas vidas a palavra de Deus. Eles estavam unidos no meditar dela através dos apóstolos. Aprendiam com eles e colocavam em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E assim eram felizes. Estimado irmão e irmã, fiquei pensando agora aqui comigo. Que tal se você e eu imitarmos os primeiros cristãos? Vamos ler mais a nossa Bíblia em casa, diariamente. Vamos participar mais da igreja. E assim, com toda certeza, você, eu e qualquer pessoa que se aproximar de Deus através da palavra vai ser muito mais feliz,
terá mais sabedoria para decidir o que é certo na vida e, consequentemente, errará menos. O Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus de maneira maravilhosa assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ensina-me, Senhor, os caminhos dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós conhecemos o teu maravilhoso amor em Cristo. Por causa da tua palavra, nós entendemos, sabemos e cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que os nossos pecados foram perdoados através do sofrimento e a morte de Cristo na cruz, e que nós temos a salvação eterna. Que nós possamos, a exemplo dos primeiros cristãos, gostar de ouvir a tua santa palavra, meditar nela, participar da igreja, que possamos continuar firmes em nossa caminhada rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.